Olá, eu me chamo Maiane, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade UEG. Hoje eu venho apresentar um trabalho da disciplina Conteúdos e Processos de Alfabetização, com o tema Psicogênese da Língua Escrita, onde a gente vai falar sobre o processo, os níveis, do processo de alfabetização. A aquisição da leitura e da escrita é o objetivo da escola nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. E para alfabetizar os estudantes, os professores alfabetizadores utilizam alguns métodos, os quais podem ser agrupados em métodos sintéticos e analíticos. Tais métodos são utilizados com a finalidade de contribuir com o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. No entanto, esses métodos são considerados tradicionais e pouco eficazes dentro da proposta construtivista. Nessa perspectiva, com a realização desta investigação, busca-se obter um conhecimento mais aprofundado a respeito desse processo. As pesquisas das autoras Emília Ferreira e Ana Teberoski sobre a psicogênese da língua escrita demonstram como se constrói em 3 níveis evolutivos, que são eles o nível pré-sílabico, o nível sílabico e o nível alfabético, que a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. O nível pré-sílabico. No nível pré-sílabico, a criança não estabelece relações entre a escrita e a pronúncia. Nesta fase, ela expressa sua escrita através de desenhos, rabiscos e letras usadas aleatoriamente, sem repetição e com critério de no mínimo 3. Aqui a criança nem desconfia que as letras possam ter qualquer relação com os sons da fala. Ela só sabe que se escreve com símbolos, mas não relaciona esses símbolos com a linguagem oral. Nesse nível, ela escreve e desenha e acha que tem o mesmo significado. Não relaciona a escrita com a fala e acredita que coisas grandes têm um nome grande e coisas pequenas têm um nome pequeno. Alguns autores citam que o nível pré-sílabico, que é quando o aluno pensa que se escreve com desenhos, as letras não querem dizer nada para ela. A professora pede que ela escreve bola, por exemplo, e ela escreve uma bola. O nível pré-sílabico. Tem algumas atividades de intervenção desse nível. Colocar a criança para desenhar e escrever o que desenhou. Iniciar pelos nomes dos alunos escritos em cartazes, listados no quadro ou em cartazes, identificar o próprio nome e depois o de cada colega, percebendo que nomes maiores podem pertencer às crianças menores e vice-versa. E tem outras opções aqui embaixo. O nível sílabico. Quando a criança chega ao nível sílabico, ela se sente confiante porque descobre que pode escrever com lógica. Ela conta os pedaços sonoros, isto é, as sílabas, e coloca um símbolo para cada pedaço. Essa noção de que cada sílaba corresponde a uma letra pode acontecer com ou sem valor sonoro convencional. A criança pode, por exemplo, escrever fita assim, IA, com valor sonoro, ou LX, sem valor sonoro. Aqui, o aluno acredita que resolveu o problema da escrita, mas a leitura ainda continua problemática, porque os adultos não conseguem ler o que ele escreveu. A criança descobre a lógica da escrita, percebendo a correspondência entre a representação escrita das palavras e as propriedades sonoras das letras, mas pensa que cada letra representa uma sílaba oral, ou seja, usa ao escrever uma letra para cada emissão sonora, cada sílaba. Nesse nível, a criança, para cada fonema, usa uma letra para representá-lo. Atribui valor sonoro à letra, pode usar muitas letras para cada fonema, ainda que sobrem letras,
E ao escrever a frase, pode usar uma letra para representar cada palavra. Aqui tem um exemplo. Algumas atividades para o nível sílabo. A gente pode fazer cruzadinha, caça-palavras, completar lacunas em textos e palavras, construir um dicionário ilustrado e outras opções. O nível sílabico alfabético. Por se tratar de uma hipótese intermediária, fica entre o sílabico e o alfabético. Ninguém consegue ler o que ela escreve e, nesse momento, ela se vê sem saída. Isso acontece principalmente quando ela usa só as vogais, porque a mesma combinação de letras serve para escrever uma porção de palavras. É justamente isso que pode indicar o caminho para o professor. Propor atividades que levam a criança a observar a distância entre a sua escrita e a escrita do adulto. É o momento em que a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba da palavra. Nessa fase, a criança entende que a escrita é representada pelo som da fala. Realiza uma leitura termo a termo e já realiza combinações de vogais e consoantes em uma mesma palavra, sendo então uma tentativa de combinar sons. Aqui tem um exemplo. Bisilta, bicicleta. Algumas atividades para o nível sílabico alfabético. A gente pode fazer atividades de separar as palavras de um texto memorizado, generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece, ditados de palavras do mesmo campo semântico, completar sílabas e letras de palavras. O nível alfabético. Esse nível caracteriza pela correspondência entre fonemas e grafemas, quando a criança compreende a organização e um funcionamento da escrita e começa a perceber que cada emissão sonora pode ser representada na escrita por uma ou mais letras. A base alfabética da escrita se constrói a partir do conflito criado pela impossibilidade de ler silabicamente a escrita padrão e de ler a escrita sílabica. Neste nível, a criança, embora já alfabetizada, escreve ainda foneticamente, registrando os sons da fala sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão e dar seguimento das palavras na frase. Segundo Ferreiro e Teberoski, aqui a criança já compreendeu que cada uma dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba. Isso não quer dizer que todas as barreiras tenham sido superadas. A partir deste momento, a criança se defrontará com as dificuldades da ortografia, mas não terá mais problema de escrita, no sentido estrito. Nesse nível, a criança tem a compreensão da lógica da base alfabética da escrita, tem o conhecimento de todas ou de grande parte das letras, juntando-as para que formem sílabas e palavras. E tem a distinção entre letra, sílaba, palavras e frase. Algumas atividades para o nível alfabético. A gente pode realizar leituras diversas, escrita de listas de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas em momentos, atividades a partir de um texto, jogos diversos como bingo, de letras, forca e etc. É isso.